Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, e eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, primeiro em Mateus, capítulo 5, versículo 12, aonde Jesus declara: Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 12, nos ensina uma importante lição de fé, de perseverança, de disciplina e de visão. Não a visão humana, mas a visão espiritual daquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. Jesus ele nos diz para nos alegrarmos e regozijarmos, mesmo quando eu e você enfrentarmos dificuldades, perseguições, turbulências, contestações. Por que que Jesus nos deixou escrito isso? Porque a nossa recompensa está no céu. E essa recompensa que nós teremos no céu, ela é grande, o Senhor nos diz. Então, nós podemos sim vivenciar perseguições, tormentas, medos, acusações e permanecermos firmes na fé. A palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nós buscamos a palavra do Senhor, como fazemos nesse devocional todas as manhãs, isso é o que nos fortalece, isso é o que acrescenta em nós a fé, isso é o que nos faz conseguir nos regozijar, nos alegrar, porque grande é a nossa recompensa no céu. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós temos a nossa visão aberta naquilo que é espiritual e não terreno, nós entendemos que a nossa recompensa não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos nos comunicando mais com o Senhor, nós estamos renunciando às nossas vontades. Por quê? Porque existe uma recompensa para nós. Porque existe uma promessa para nós. E nós estamos buscando diariamente que essa promessa seja cada dia mais real, mais concreta na nossa vida. E por isso nós precisaremos passar por perseguições, dificuldades, aflições. Por quê? Porque é isso que molda o nosso caráter. É isso que nos faz aproximarmos mais de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de estar tudo bem e você, assim como eu, talvez, afrouxarmos a nossa intimidade com o Senhor. Não orar com tanto fervor, não jejuar tanto, não buscar tanto, não glorificar tanto. Por quê? Porque as coisas estavam boas. Aí, de repente, o vento soprou, a maré mudou, começou a vir as turbulências e eu comecei a orar com mais fervor. Eu comecei a jejuar mais, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a buscar mais o Senhor, a me render mais na presença dEle. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus Cristo disse. Ele venceu. E se ele venceu, ele também nos capacitará para vencermos. Então, quando nós vivemos a nossa fé e visamos seguir os ensinamentos, os passos de Jesus Cristo, nós podemos sim encontrar oposição, desafios, aflições, acusações. Isso é normal, porque estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Durante um tempo, o mundo ele é dominado pelo inimigo, pelo adversário, como nós lemos ontem. Adversário da nossa vida, aquele que está ao derredor rugindo como um leão, mas que não é o leão. O nosso leão é o leão da tribo de Judá, é o nosso Deus. Então nós podemos saber que os desafios eles virão.
Os contratempos eles virão, as adversidades elas virão, as perseguições, as oposições, os desafios virão. Mas assim como os profetas do passado foram perseguidos, atribulados devido à sua fé, eu e você também podemos enfrentar as nossas adversidades, dificuldades, perseguições em Cristo Jesus. No entanto, eu e você, assim como os profetas, não devemos desanimar. Em vez disso, nós devemos encontrar alegria, ânimo, força, capacitação na nossa fé e confiança em Deus. Por isso essa palavra de Romanos, capítulo 10, versículo 17, é tão importante para nós. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos nos apartar da palavra do Senhor, porque é ela que vai nos dar refrigério em tempos de angústia, certeza no tempo das dúvidas, dos questionamentos. A promessa de uma grande recompensa no céu nos lembra que Deus valoriza a nossa fidelidade, a nossa disciplina, a nossa persistência e amor por Ele. Deus está atento às nossas lutas, aos nossos sacrifícios, às nossas renúncias, à nossa conduta diariamente. Portanto, quando nós nos sentimos desanimados, devemos lembrar desse versículo, aonde o Senhor nos fala: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Já houve perseguição no passado, já houve afronta no passado, já houve levante no passado, já houve questionamentos duvidosos no passado, mas assim como eles, nós não devemos desanimar, nós devemos lembrar desses versículos e saber que Deus está ao nosso lado, recompensando a nossa fé e amor com bênçãos eternas que ninguém poderá nos roubar no céu. A palavra do Senhor nos diz: não ajunte tesouros na terra, onde a traça consome, onde o ferrolho destrói e o ladrão rouba. Mas ajunte tesouros no céu, onde a traça não consome, onde o ferrugem não destrói e onde o ladrão não entra para roubar. Aquilo que é eterno, ninguém pode tirar de você. Então saiba que aquilo que você plantar aqui na terra, mas que for eterno, você vai receber como recompensa nas regiões celestiais. E isso é motivo para nós nos alegrarmos, regozijarmos e celebrarmos ao Senhor, independente das circunstâncias terrenas e dos momentos que estamos vivendo agora de adversidade. Porque tudo isso que nós estamos vivendo passará, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Quando te perseguirem por você ser um cristão, por você pensar nos mandamentos do Senhor, por você não se comportar como todo mundo, ou quando as coisas estiverem difíceis demais para você, lembre-se, a sua recompensa no céu é grande e isso vai te dar força para você perseverar um pouco mais. Persista, persevere, se discipline, renuncie, não se deixe derrotar por esse mundo decaído. No fim, Deus te dará uma grande recompensa, um grande consolo. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Já não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Ali, com Deus, só haverá alegria. E alegria por quê? Porque você venceu, assim como Jesus Cristo venceu e deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se ele venceu, ele também nos dá essa capacidade por causa do amor de Deus para conosco. Porque Deus te amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo para que viesse e vencesse o mundo, a dor, a tristeza, o pecado, a morte, para que eu e você pudéssemos achar o caminho dessa reconexão com Deus, dessa comunhão de novo com Deus através do nome de Jesus Cristo. Então, uma nova vida, a vida eterna, a vida perfeita, nos aguarda no futuro, nos aguarda no céu. Deus é o Deus de justiça e aqueles que nos perseguem, se não se arrependerem, eles pagarão o preço da justiça do Senhor.
Então não guarde rancor, não guarde mágoa. Aprenda que as pessoas são instrumentos ou de Deus ou do diabo aqui sobre a terra. Então, às vezes, alguém pode te amar muito, mas pode falar uma palavra que te machuca, pode falar de uma maneira que te magoe, mas seja diferente. Não guarde tristeza, dor, mágoa, angústia dentro de você, falta de perdão dentro de você. Mas libere essas pessoas para que Deus possa encontrá-las e que Deus possa amá-las e que elas possam reconhecer o Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, para que elas possam também ter salvação. Então, não se iguale às pessoas que te fazem mal, que te fizerem mal, porque nós vamos ser afiados por pessoas. São as pessoas que nos afiam, são as pessoas que nos desafiam, são as pessoas que nos fazem nos alongar para sairmos do lugar de conformidade, para nos achegarmos mais perto de Deus. Então, use cada perseguição para que você possa chegar mais perto do Senhor, porque a perseguição ela vai vir. Mas nós devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor, porque a nossa recompensa no céu será grande. E isso é o que tem que mover o nosso espírito, alma, corpo, pensamento, desejos, ações e reações durante a nossa caminhada aqui na terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer e glorificar pela porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, o direcionamento do Senhor. Obrigada porque nós podemos nos alegrar e nos regozijar, não olhando para aquilo que estamos vivendo aqui, mas para as recompensas grandiosas que o Senhor tem guardado no céu para nós. Obrigada porque o Senhor nos mostra que não só nós seremos perseguidos, afrontados, teremos oposições e viveremos desafios, mas o Senhor mostrou que desde que o mundo foi formado o mundo e o ser humano foi colocado sobre a face da terra, ele está vivendo esses desafios para seguir os ensinamentos de Cristo Jesus e para viver uma vida de fé na palavra do Senhor e na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos conformar, que o Senhor possa nos direcionar e nos capacitar a viver conforme a tua vontade e o teu querer para a nossa vida. Que o Senhor possa alinhar os nossos pensamentos aos ensinamentos do Senhor. Que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao poderio do teu Espírito Santo. E que nós possamos nos entregar ao Senhor em espírito, alma e corpo, irrepreensíveis diante do Senhor todos os dias da nossa vida. E que nós possamos viver, ó Pai, como os profetas viveram, confiando na promessa do Senhor, confiando na palavra do Senhor, na verdade do Senhor que é imutável. Porque nós sabemos que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E isso é o que nos molda e nos leva a querer viver todos os dias na tua presença. E por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia. Fica com Deus e um grande abraço.